Cadela dá à luz a algo preto. Veterinário vê e parabeniza o dono. Às 5h30 da manhã de quarta-feira de 30 de maio, o Dr. Michael White, diretor do Harris Scouting Animal Shelter em Houston, no Texas, virou notícia da TV local. O portão para o seu local de trabalho ainda estava trancado durante a noite. O abrigo superlotado tinha estado nas manchetes durante o fim de semana do Memorial Day, quando mais de 200 cães e gatos foram resgatados em apenas 3 dias. Durante a manhã, a equipe de notícias KHOU11 encontrou ainda outro animal abandonado fora do abrigo. Na tela podia-se ver um grande cão. Dr. White, algemado à cerca do abrigo por uma corrente de metal pesado, ele sorriu e abanou o rabo quando viu pessoas se aproximando ainda no escuro. Eu estava assistindo às notícias locais e vi Jenny, a repórter do lado de fora da nossa instalação. No portão de fora, pela estrada, disse White sobre este cão que tinha sido acorrentado ao portão da frente quando ela chegou no abrigo naquela manhã. Ela disse que ela iria ficar ele até que alguém pegasse. Então, Dr. White imediatamente levantou-se de um pulo, vestiu algumas roupas e começou sua viagem de 45 minutos até o abrigo. Com exceção de uma infestação de pulgas e de ter sido diagnosticado com dirofilariose positiva, a cadela de cerca de 2 anos de idade que os trabalhadores encontraram e que nomearam de Jenny em homenagem à repórter que a encontrou, parecia estar em boa saúde. Mas um raio-x logo revelou que a cadela não chegou ao abrigo sozinha. Ela estava esperando 10 filhotes e logo seu estômago estava tão grande que arrastava sobre o concreto quando ela andava. A equipe estimou que Jenny tinha apenas 1 semana ou 2 no máximo antes de dar à luz. Dr. White sabia que ele tinha que tirar a cadela do abrigo para algum lugar tranquilo onde ela iria sentir-se segura. Dr. White, que gostava de cães adotivos, sabia que ele era a pessoa perfeita para ajudar. Apesar de ter 2 cães próprios, que eram cães adotivos, o Dr. White levou ainda assim Jenny para casa. Eu decidi que não ia deixar ela lá por mais tempo e eu a levei. O doutor disse ainda que não queria que ela ficasse no abrigo, que odiava que cães tivessem que ter seus filhotes lá. Já com a família de White, Jenny floresceu encaixando-se em sua casa perfeitamente. Ela era extremamente carinhosa com as pessoas e que ela adorava ser um cão de colo e vivia tentando subir no colo das pessoas. Mas ela pesava de 29 a 32 quilos, o que tornava a tarefa bastante difícil. Apenas alguns dias depois de chegar ao seu lar adotivo, o comportamento de Jenny mudou e o Dr. White notou que ela não estava comendo direito. Quando ele chegou em casa do trabalho em 12 de junho, ela ficou ansiosa e parecia desconfortável. Sabíamos, quando cheguei em casa do trabalho naquela noite, que algo estava acontecendo. Dr. White disse. Eu estava esperando que ela fizesse durante o dia. Jenny não sabia disso, mas ela estava nas mãos de um dos melhores veterinários que praticava a profissão há 30 anos. White tinha entregado mais ninhadas do que ele podia se lembrar. Quando ele viu a primeira contração, eram por volta de 20h50. Ele rapidamente percebeu que ele e sua esposa estavam e iriam ter que ficar acordados por um tempo. Eu sou provavelmente mais cauteloso do que eu deveria ser, mas eu só quero ter certeza que tudo corra bem com cada filhote de cachorro. Dr. White disse. Minha esposa e eu ficamos acordados com ela a noite toda, ajudando em cada parto. Eram 3h36 da manhã, quando o 10º cachorrinho nasceu e pensávamos que era o último, mas o número 11 nasceu às 6h05 da manhã. Foi uma longa noite para mim, minha esposa e Jenny. Estávamos tentando cochilar, mas toda vez que ouvíamos um barulho, acabávamos acordando e indo olhar. Dr. White disse, acho que podemos ter 1 horinha de sono cada um naquela noite. Seu trabalho duro e atenção valeram a pena. Quando na manhã seguinte 11 filhotes saudáveis estavam se contorcendo com sua mãe cansada.
Embora Dr. Whiting tenha ajudado Janelle a trazer os filhotes ao mundo, ela tem desde então tomado as rédeas com seu cuidado. É engraçado assistir a hora de jantar dos filhotes. É como um vale-tudo. Todos eles estão gritando, tentando encontrar o jantar. Disse, de vez em quando eu vou lá movê-los para os lados e buscar alguns dos pequenos para a enfermeira, sem que o resto deles interfira. Ela está constantemente mantendo a ninhada agradável e limpa. Dr. Whiting acrescentou, eu não poderia ter pedido uma mãe melhor. Ela está fazendo um excelente trabalho com eles. Assim que os bebês deixarem de mamar, Janelle será esterilizada e estará pronta para começar sua busca por um lar permanente. Eu acho que ela vai ser um excelente animal de estimação. Dr. Whiting disse que ela é uma cadela muito boa e muito doce. Tem uma grande disposição e ama a todos. Ele também relatou que, felizmente, Janelle e os filhotes estão todos bem. A cadela é uma ótima mãe e ela mantém seu covil muito limpo para os filhotes. Também é muito claro que ela ama todos os seus bebês e, por enquanto, eles vão ficar com Janelle até que ela termine a amamentação. Depois disso, eles estarão prontos para a adoção. Outro milagre incrível. Um labrador preto deu à luz a uma mistura rara de chocolate amarelo puro e filhotes pretos na mesma ninhada em um programa de melhoramento genético que durou cerca de 15 anos para resultar em Zola de 4 anos, entregando 10 filhotes, que são uma mistura de 3 cores diferentes, visto apenas em um punhado de ocasiões antes. Os proprietários Tina Davis, de 62 anos, e seu marido Martin Davis, de 63, começaram a reproduzir em um laboratório uma cor chocolate em 2006. Nos anos seguintes, o casal Hoshman Westing Sussex criou uma mistura de chocolate, amarelo e pretos em laboratório e decidiu misturar estrategicamente o DNA do cão para produzir uma ninhada de todas as 3 cores que eles criaram. Usaram um Canis Wieland Bria como seu garanhão, cujos proprietários Diana Stevens, de 47 anos, os ajudou a criar uma linha de taxas com quem eles poderiam ter sucesso em produzir uma ninhada mista com cerca de 10 adoráveis filhotes. Assim nasceram 2 amarelos, 3 chocolate e 5 pretos em 18 de outubro, e já tem destinos certos combinados com permanentes lares amorosos. A hoteleira aposentada, Tina, disse que sempre amou cães e quando um amigo decidiu ir para o exterior, ela teve que voltar para casa com seus 2 labradores chocolate. Eles não são conhecidos por serem bons cães de caça e queríamos provar que, com a reprodução correta, eles poderiam ser tudo. Assim, as coisas relacionadas ao trabalho progrediram a partir daí e começamos criando uma variedade de cores diferentes. Planejaríamos produzir um macho e uma fêmea capaz de dar todas as 3 cores desde o dia em que começamos a criar. E agora finalmente fizemos isso. Apenas um punhado dos labradores tem a predisposição genética para produzir as 3 cores. E ainda menos são acasaladas a um cão em parceria para fazer isso acontecer. Labradores muitas vezes podem transportar vários problemas genéticos. Então não se trata apenas de cores. Você tem que se certificar de que você está produzindo um filhotinho saudável também. Zola ficou grávida do labrador preto de Diana Labrador Rocks 3, que também tinham sido criado exclusivamente para transportar todas as cores. Na semana passada, Zola entrou em trabalho de parto e Tina disse que já esperava que fosse a ninhada que eles esperavam. Normalmente, um criador pode vender um bom filhote de labrador por até 3.500 libras, algo em torno de R$20.000. Mas Tina prefere vendê-los mais baratos, pois ela não quer torná-los inacessíveis para boas casas. O casal tem até mesmo uma enorme lista de espera de famílias ansiosas para comprar um de seus filhotes, e sua longa história de reprodução é refletido na qualidade dos labradores que eles produzem. Zola tinha um complicado parto desta vez com os filhotes que devem ser entregues por cesariana. Então Tina decidiu não reproduzir mais a partir dela. No entanto,
50% dessa ninhada especial terá o DNA para a raça de todas as 3 cores novamente. E no futuro, em poucos anos, Tina planeja isso para uma das filhas de Zola e terá a liberdade de escolher entre cada combinação de cores através da criação bem-sucedida de uma ninhada de cores diferentes. Agora temos o direito de continuar a fazer isso. Estamos extremamente satisfeitos com ela, disse. Se quiséssemos, poderíamos vender esses por um preço muito mais alto, pois eles agora carregam genética extremamente valiosa, mas não estamos interessados no dinheiro. Preferimos ver nossos labradores irem para um lar amoroso e uma boa família que estão comprometidos em ter um cão. Há um outro momento chocante sobre um animal que merece destaque. A Caridade ficou atordoada quando eles descobriram que uma cadela abandonada estava prestes a ser despejada poucas horas antes de dar à luz a 12 filhotes. A Staffordshire Bull Terrier chamada Darla corria o risco de ser jogada nas ruas depois que seus donos foram despejados. Significa que ela não tinha onde ficar. Felizmente, a cachorrinha grávida foi acolhida pela instituição de caridade animal Blue Cross em Ipswich no dia 10 de outubro, apenas 48 horas depois de ela ser resgatada e levada para um lugar seguro. A equipe ficou chocada quando descobriu que a cadela criança de 1 ano esperava uma ninhada de 12 filhotes. Agora todos serão realojados. Foi a maior ninhada que a Blue Cross já nasceu em seu centro de resgate. A assistente do bem-estar animal, Bradley Tuval, disse que, quando recebemos uma ligação nos perguntando se podíamos ajudar Darla, não podíamos negá-la. Era provável que ela entrasse em trabalho de parto qualquer dia e, como seus donos estavam sendo despejados, ela iria enfrentar ter seus filhotes na rua. Felizmente, tivemos um espaço melhor do que Canis, porque dentro de 2 dias depois do resgate, os filhotes de Darla também já chegaram. A equipe tem ajudado Darla com as mamadeiras, alimentando seus filhotes com alimentação manual. Mas também ela tem 12 filhotes. É uma ninhada grande para qualquer cão, muito mais para um cão do tamanho da pequena Darla. Essa é certamente a maior ninhada que já tivemos aqui na Blue Cross. O que ela estava fazendo é incrível e estamos tão orgulhosos dela. Bradley continuou, porque ela tem muitas bocas para alimentar e por isso temos ajudado ela por fora, completando os horários das refeições dos filhotes com mamadeiras 4 vezes ao dia. A pobre Darla está exausta demais para comer, por isso temos vindo encorajá-la à mão a alimentando também. Toda a família vai ficar sob os cuidados da Blue Cross até que os filhotes tenham idade suficiente para serem desmamados e deixar a sua mamãe. Depois de 8 semanas, os filhotes, 6 machos e 6 fêmeas, já estavam prontos para ir para adoção. E também será encontrado um novo lar para Darla. Os filhotes machos são chamados de Sun, Star, Galaxy, Neptune, Earth e Júpiter, enquanto suas irmãs são Moon, Comet, Mercury, Vênus, Pluto e Saturno. Como se percebe, há um tema recorrente. Aqui a mamãe cão dá seus filhotes para esta mulher. Stovone Wells Dolly tem cães adotados por mais de 10 anos, mas ela ainda foi pega de surpresa por uma pitbull grávida. Ela está cuidando de uma criança de 2 anos, Gracie, que chegou à casa de Stovone 3 semanas atrás, que foi quando ela a resgatou através de roves de resgate baseados em Utah. A cadela deu à luz a uma ninhada de 11 filhotes de cachorro e Stovone ficou muito surpresa quando a pitbull mamãe pegou um por um de seus filhotes e foi colocando-os suavemente no colo de Stovone. A mulher acredita que Gracie, sendo uma mãe de primeira viagem, queria um pouco de garantia para seus filhotes. Ela deitou sobre mim e queria que eu fizesse carinho, também disse. Ela ia rastejando para o meu colo para amamentar meus filhotes se eu deixasse. Apesar de já ter criado mais de 100 cães, Stovone encontrou uma experiência única de ligação para uma cadela grávida, o que era algo muito especial, e ela planeja continuar a fazê-lo. Mas ela sabe que o que Gracie fez é mais que especial. Ela é a primeira que já fez isso, os trazendo aqui. Aqui vai uma nota para você. As pessoas que podem estar se perguntando por que o quarto é tão despojado,
Um amigo de Stivone da organização de resgate explicou no Reddit que os quartos do abrigo são normalmente usados como salas de parto para filhotes. E como os filhotes simplesmente não podem gerenciar suas funções corporais bem o suficiente para estarem ao ar livre, a menos que você tenha um piso todo de concreto e alta tolerância para eles se esfregarem bastante. Os riscos de segurança são potenciais para um filhote de cachorro jovem, assim como um humano em uma piscina de plástico. É uma comum solução para manter a bagunça do parto gerenciável. Quando o cão realmente está prestes a dar à luz, eles colocam lençóis, toalhas e outros tecidos para mantê-los confortáveis. E isso também serve como um lugar para a mamãe ir quando ela precisa de uma pausa dos filhotes. Uma vez que os filhotes já tenham idade suficiente para serem esterilizados ou castrados e viverem por conta própria sem a mãe por perto, eles se tornam disponíveis para adoção. Os filhotes e a mamãe ficam disponíveis para adoção através do Red Rover. Os filhotes começam a ser doados a partir da 8ª semana e são enviados para os proprietários gradualmente, e não todos de uma só vez. Se uma ninhada é removida toda de sua mãe, toda de uma vez, isso poderia perturbá-la muito devido à mudança imediata, causando ansiedade para a pobre mãe. Os filhotes devem passar pelo menos as primeiras 9 semanas de suas vidas com seus companheiros de ninhada. Assim, quando eles deixam a ninhada para suas novas casas, é um grande ajuste e eles não entendem porque estão sozinhos. Eles sentem falta de seus amigos e das brincadeiras. Embora eles provavelmente não reconheçam eles mesmos mais tarde na vida, os cães diferem bastante sobre como são apegados aos seus filhotes. Alguns realmente desassociam-se de seus filhotes, alguns apenas não. A progressão mais típica é que a mãe quer estar ali com eles durante as primeiras 2 a 3 semanas. Então, ela passa mais tempo longe deles. Isso faz sentido, pois essa é a idade em que os filhotes se tornam muito mais robustos e muito menos propensos a ficarem resfriados e morrerem de pneumonia. Por volta da 6ª semana, a mamãe está passando um pouco de tempo longe da ninhada e talvez mais do que disposta a passar a noite no quarto do criador, em vez de com sua ninhada. Mas, em geral, o caso da mudança principal é de dependente da mãe. A fase de independência ocorre na 7ª semana ou 8ª semana, mais ou menos. Independentemente da crença comum persistente de que 8 semanas é o momento certo para um filhote de cachorro ir para a nova casa, você pode claramente detectar essa mudança nos filhotes, se você criá-los em uma casa. E todos podem não estar prontos nessa idade. Como também se a casa para onde ele vai faz um bom trabalho de socialização com o filhotinho de cachorro. Depois disso, um filhote de cachorro, confiante que já alcançou independência, está pronto para ir. Em geral, uma vez que os filhotes ultrapassam as 7 semanas com seus irmãos, que para Mark nessa idade é um vínculo mais forte do que o próprio vínculo materno, já que sentem falta de seus irmãos e irmãs muito mais do que sente falta da própria mãe. E tanto que eu posso dizer que a mamãe também não sente muita falta deles. É verdade. Porém, que eu geralmente mantenho pelo menos um dos filhotes até a idade adulta, esperando que esse filhote de cachorro alcance também altas expectativas. Quando companheiros de ninhada encontram-se depois de uma separação, eles ficam muito felizes em se ver. Isso tende a se desgastar depois de 1 ano ou mais. Quando um filhote de cachorro e uma mãe se encontram mais tarde, eles realmente não tendem a prestar muita atenção ao outro. Isso é óbvio para mim, porque o local Cavalier Club tem festas onde 50 a 70 cães virão para que meus cães voltem e tenham contato com seus irmãos e seus pais. Às vezes parece que fica faltando só um focinho para ela morder os filhotes. É assim que pensam que ela os está machucando. O cão sabe que eles são seus filhotes, em parte porque ela pode sentir seu próprio cheiro neles. Se você levá-los embora, ela pode depois sentir somente o cheiro de quem está manuseando.
e em seguida não reconhecer eles como seu próprio bebê. Isso pode acontecer porque você os tira de perto dela porque você pensa que ela os está machucando-os. Mesmo enquanto você assiste isso, lembre de perguntar ao seu veterinário. Bebês de todas as espécies exalam um cheiro quando são jovens e que difere de animais adultos. Podem dizer a partir do cheiro se o seu filhote não é uma ameaça e um filhote é vulnerável. Isso leva a um instinto protetor pelo animal. Com os cães, essa ligação é mais profunda ainda, porque eles podem dizer que o filhote também é filho do seu mestre. Portanto, proteger o filhote também mantém seu mestre feliz, e cães sabem tudo sobre manter seus donos felizes. Eu, recentemente, recebi uma fêmea depois de sua segunda ninhada. Quando ela voltou para ficar comigo por 10 dias, ela estava feliz em me ver feliz. Por ver os cães que ela tinha, eu me mantinha extasiado quando seus novos donos voltaram para buscá-la. É isso que eu gosto de ver. Um cachorro que eu tratei que fica feliz por vir aqui e fica comigo um pouco, mas mesmo assim fica mais feliz ainda em voltar para sua nova casa. Compartilhe esse vídeo com os outros amantes de cães e vamos espalhar essa linda história. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no canal. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!